Mães que mudaram o mundo. Histórias inspiradoras de mulheres que fizeram a diferença para seus filhos e para o mundo. Elizabeth Anne Everest. Data de nascimento desconhecida, a 1895. A babá de Winston Churchill, Elizabeth, viveu para instilar bondade e as verdades bíblicas na vida de um menino infeliz. Quando Winston Churchill era criança, os próprios pais e outros adultos se referiam a ele como um monstro. Ele era incorrigível, dava chutes, gritava e era teimoso. Um dia ele se postou de forma desafiadora diante de sua babá cristã, Elizabeth Anne Everest, e disse que, antes de fazer o dever de matemática, iria, abre aspas, se ajoelhar e adorar as imagens esculpidas, fecha aspas. Que blasfêmia! Seu blefe funcionou durante algum tempo, mas a senhorita Everest era sábia o bastante para perceber que se tratava de um truque do menino e que tal comportamento, na verdade, escondia uma criança ferida, que precisava desesperadamente de amor e afeto. Winston nasceu prematuro, no dia 30 de novembro de 1874, no Palácio Blenheim, filho de um casal de classe alta, Lord e Lady Randolph Churchill. Veio ao mundo na era vitoriana, quando as crianças geralmente eram entregues a uma babá assim que nasciam. É muito improvável que ele tenha criado algum tipo de elo com a própria mãe, que praticamente o ignorava. Deus, porém, tinha outros planos para confortar aquela criança especial. Alguns meses depois do nascimento de Winston, a senhora Everest, abre parênteses, quem ele chamava de Wom, diminutivo de Woman, fecha parênteses, foi contratada para ser sua babá, num dia frio de fevereiro de 1875. Churchill, que se tornou o mais famoso e aclamado autor, orador e político britânico do século XX, escreveu em sua obra My Early Life, o começo da minha vida. Sua autobiografia, abre aspas, eu amava profundamente minha mãe, mas à distância. Minha babá era minha confidente. A senhorita Everest era quem cuidava de mim e atendia a todos os meus desejos. Era com ela que eu compartilhava meus problemas, fecha aspas. Sua babá era quem o disciplinava, bem como quem cuidava dos seus joelhos e lhe dava os remédios quando estava doente. Ela lhe contava histórias da Bíblia e foi quem lhe ensinou a orar. Para a senhorita Everest, ser babá não era somente uma ocupação, mas um chamado de Deus, que encarava com muita seriedade. Além de servir como mãe substituta, a senhorita Everest foi também a pessoa que ensinou a Churchill os princípios da fé cristã, que ele no final abraçaria, unificando seu país e liderando a Grã-Bretanha na época da guerra contra os nazistas. Ele acreditava que os nazistas ameaçavam a civilização cristã com o seu, abre aspas, paganismo bárbaro, fecha aspas, e que a obrigação de cada cristão era, abre aspas, preservar a estrutura da sociedade cristã, humana e iluminada, fecha aspas. Tudo isso aprendera com a sua babá, que investira sua vida naquela criança problemática. Quando menino, Winston memorizava suas passagens bíblicas favoritas. Ele e Wom cantavam hinos da igreja, falavam sobre os heróis da fé e imaginavam em voz alta como Jesus deveria ser, ou como seria o céu. Wom explicava ao garoto como era o mundo, em termos cristãos. Como uma devota intercessora, a senhorita Everest, com toda a probabilidade, orava pelo menino adormecido, pedindo ao Pai Celestial que cumprisse o propósito poderoso que ela sentia existir na vida de Winston. No entanto, como muitos jovens de sua idade, quando chegou ao início da idade adulta, Winston afundou no racionalismo anticristão que assolava o mundo. Somente quando viajou como jornalista para a África do Sul durante a Guerra dos Boeres
e foi capturado, ele retornou à fé que tinha aprendido no colo da babá. Numa tentativa ousada, Churchill finalmente escapou da prisão sul-africana e tomou um trem que ia para a África Ocidental Portuguesa, tornando-se herói na Inglaterra. A partir daquele momento, sua vida foi definida pela fé. Violet Askew, certa vez, escreveu sobre Churchill que, em sua, abre aspas, infância solitária e infeliz, a senhorita Everest foi sua confortadora, seu baluarte e firmeza, sua única fonte de compreensão humana. Ela era a fonte onde ele enxugava as lágrimas e aquecia o coração. Ela era a luz ao lado da cama. Era sua segurança, fecha aspas. Quando Winston Churchill fez um discurso ao mundo por meio do rádio, nos dias sombrios da Segunda Guerra Mundial, ele também era a voz da segurança para as pessoas em todos os lugares. A luz de Cristo brilhando num mundo ameaçado por um mal indizível. Por causa da senhorita Everest, quando chegou o momento de liderar o mundo, Churchill estava pronto, firmado numa fé forte e inabalável. A influência de Elizabeth Everest sobre ele, sem dúvida, afetou o futuro de todas as pessoas do mundo ocidental, porque foram as palavras dela e das escrituras que havia lido para o menino que ecoaram em seus ouvidos quando ele se levantou contra o mal de Hitler. Assim, Elizabeth Everest foi uma mãe de influência marcante, mesmo não tendo filhos biológicos. Por trás desse grande homem de visão e força estavam os ensinamentos simples de uma babá abnegada que cumpriu sua missão ordenada por Deus, derramando-se na vida e no destino de um menino. Ela é um exemplo para muitas mulheres que são como mães para crianças que não são seus filhos legítimos. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Salmos 2, 8. Mães que influenciam o mundo compartilham sua paixão por Deus com todos os filhos.